Boa noite, seja bem-vindo a mais um Segunda Segura, hoje, 1º de julho de 2024. E para a gente dar o início a essa semana com o compromisso de aprimorar a liderança de cada um de nós e fortalecer esse início de mês, vou falar justamente como a segurança psicológica pode auxiliar em momentos decisivos. Então, seja muito bem-vindo. Aproveita para compartilhar essa live, essa Segunda Segura sobre esse tema, porque o que eu quero explorar hoje com você é como a segurança psicológica não apenas sustenta a nossa liderança, sustenta a nossa identidade em momentos decisivos, mas também como ela se entrelaça com a inteligência emocional e influencia tanto a nossa vida profissional, mas também a nossa vida pessoal. Então vamos lá, se você ainda não compartilhou, toca ali na setinha, já compartilha aqui essa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Bom, para a gente começar falando, por que segurança psicológica é importante em momentos decisivos? Não é à toa que a gente escuta muitas vezes pessoas que vivem momentos de decisão, momentos de pressão, momentos onde você se sente encurralado, momentos onde você precisa tomar uma decisão rápida, onde você tem situações que vão gerar e vão ter impacto muito grande em um número grande de pessoas na sua equipe, na organização que você está, no futuro da empresa, enfim, uma série de coisas. Por que a segurança psicológica me ajuda em momentos de decisão, na vida profissional e na vida pessoal? É importante a gente lembrar que segurança psicológica é a base que vai permitir com que a minha equipe, a sua equipe, possam se sentir seguros. Para quê? Para poder arriscar, para poder questionar, para poder inovar sem medo de represálias, de humilhação ou de ridicularização, certo? E esse é o conceito de segurança psicológica. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente está falando basicamente do quê? Em uma linguagem geral. A gente está falando de dar liberdade para as pessoas serem quem elas são. Porque quando eu consigo ser eu mesmo, eu consigo opinar sobre as situações, afinal de contas, todos nós temos opiniões a respeito de tudo que nos acontece, a respeito do nosso trabalho, a respeito da melhor forma de desenvolver o trabalho, sobre a condução, muitas vezes, da nossa liderança, a condução dos nossos liderados, condução dos líderes que tem acima da gente, dos rumos da organização, enfim, Nós temos opinião a todo momento a respeito de tudo. Nós, inclusive, temos uma capacidade infinita de aprender, certo? Quando eu encontro um ambiente onde eu tenho permissão, onde eu me sinto segura, e aí nesse sentido de permissão me sinto segura para ser quem eu sou, ou seja, para opinar, para falar o que eu penso a respeito de um assunto, para contrariar aquilo que as pessoas estão colocando, para errar, automaticamente eu consigo estar no meu melhor. Então, quando eu abri a live de hoje, falando que segurança psicológica, ela sustenta a nossa identidade, quando eu tenho um ambiente de segurança psicológica, ela sustenta a nossa identidade e sustenta a nossa liderança, por quê? Cada um de nós tem um estilo de liderança, um jeito de ser, inclusive. E quando eu tenho segurança psicológica, eu tenho sustentação desse meu estilo, eu tenho a potencialização do que há de melhor nesse meu estilo de liderança. E automaticamente eu consigo criar um ambiente de segurança psicológica onde efetivamente as pessoas possam expressar justamente o seu eu autêntico, certo? Boa noite, então, para você que está entrando. E a gente está falando como a segurança psicológica pode auxiliar em momentos de decisão. Então, falando sobre esse conceito de segurança psicológica, a gente, por exemplo, pode olhar situações
emblemáticas aí, alguns cases bem específicos. Eu, inclusive, trago esses cases, né, no meu livro, no manual prático de liderança segura, como construir organizações resilientes e inovadoras, que o link, inclusive, está na bio, se você quiser saber mais. Um dos cases é o Google, né, com o projeto Aristóteles. Esse, se você sabe, domina um pouco, já ouviu falar sobre segurança psicológica, você conhece esse case. Não há como falar sobre segurança psicológica sem falar dele. E fala justamente sobre o estudo, para quem não conhece, que o Google realizou para investigar o que faz, né, o que torna uma equipe eficaz, o que faz com que determinadas equipes tenham maior performance. E ao final desse estudo, justamente ele concluiu que o grande fator de diferenciação das equipes que mais performavam era a existência naquele ambiente de segurança psicológica, que dava justamente condições da equipe ser mais colaborativa, dava condições dela trabalhar de forma realmente a inovar e muito mais propensas a admitir erros, e isso vinha inovação. Então, o Google conseguiu demonstrar que equipes com segurança psicológica tinham melhor desempenho, maior satisfação do trabalho, maior engajamento, disposição para inovar, né? E o estudo, então, ele enfatizou a importância de se criar esse tipo de ambiente. Ok, talvez você já tenha ouvido falar a respeito desse case do Google. Mas, se a gente olhar, existem outros diversos cases, como, por exemplo, o da Pixar. A Pixar, ela é reconhecida, né? Você já viu algum filme, algum desenho aí da Pixar, né? Super conhecida pela abertura, uma cultura de abertura e criatividade, onde a segurança psicológica desempenha um papel crucial nessa criatividade, né? Onde justamente as pessoas, elas têm um espaço para falar, para errar, para testar, para experimentar. Tem uma cultura de experimentação. O próprio cofundador da Pixar, né, ele fala justamente disso, né, da importância desse ambiente de criatividade, esse ambiente onde as pessoas são escutadas para que a Pixar seja quem ela é, para que ela possa entregar o seu DNA de forma recorrentemente. Inclusive tem o case da Pixar que fala, né, do Toy Story, que quando eles estavam justamente prestes a lançar, um pouco antes do lançamento de Toy Story, era algo que o filme não estava cadenciado, ele não estava gerando o que eles queriam, e uma das coisas que eles fizeram é essa abertura para que as pessoas pudessem expor o que elas estavam achando, quem estava trabalhando no projeto. E a opinião das pessoas que estavam, essa disponibilidade de ouvir, mesmo o projeto quase pronto, fez com que eles mudassem esse projeto e Toy Story se tornasse justamente, né, um sucesso que elevou a Pixar a esse potencial de criatividade e deu sustentação aí a uma série de outros projetos inovadores que a gente conhece, já assistiu e que fez com que ela levasse esse selo, né, de criatividade. Então, de novo, a importância desse ambiente, de criar esse ambiente onde a gente possa escutar. Por quê? Porque as pessoas, nós somos colaborativos de forma natural. É da nossa essência colaborar. Simon Sinek, ele fala justamente no livro, né, dele, Líderes se Servem por Último, se eu não estou enganado. Ele dá uma aula do livro, né, no início ao fim, a respeito do quanto a nossa essência humana, o que fez o ser humano, o homem, evoluir e chegar ao que nós temos hoje é a colaboração. É o quanto nós temos disponibilidade para a colaboração. E essa disponibilidade para a colaboração, ela só existe porque existe confiança. Ele não fala de segurança psicológica em nenhum momento do livro, mas ele fala sobre essa cultura da confiança. Sobre o papel do líder de dar o tom, de estabelecer essa confiança com os seus liderados e automaticamente isso ser recíproco, né? Então, o líder ele precisa dar o primeiro passo para poder criar essa zona de colaboração. E, gente, por que eu tô falando isso, né? Eu falo super sobre liderança e talvez você esteja me assistindo e você não seja líder, você não tem uma equipe, você não tem um negócio e você trabalha de forma individual.
segurança psicológica cabe para você? Eu sempre costumo dizer que sim, né? Porque segurança psicológica tem a ver com a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E eu gosto de trazer exemplos meus, né? Por exemplo, eu gosto de jogar pádel, né? É o esporte que eu pratico aí já há 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E eu sempre digo que o pádel ele é jogado em duplas, para quem não sabe, né? Ele é jogado em duplas. E se você tem uma dupla que enquadra, ela não te dá liberdade para você errar. E, obviamente, errar pode correr o risco de perder, certo? Mas para você errar, e esse errar faz com que você arrisque, faz com que você lapide os movimentos, faz com que você aprenda, inclusive, o que não deve ser feito. Aprenda que, aqui dá para eu testar um pouquinho mais, porque tem espaço. Se você tem uma dupla que te permite, que apoia, que entende que é só um ponto, né? E vamos lá, a gente tá junto. O que acontece? Você tem ali um ambiente de segurança psicológica. Agora, quando você tem uma dupla que te olha atravessado, que corrige todos os teus erros quando você erra, que sempre tem uma palavrinha específica, né, uma ironia, o que vai acontecer? Você vai deixar de errar e você vai perder a sua essência no jogo. Esse é um exemplo da vida pessoal onde a gente pode aplicar segurança psicológica, mas a gente também pode aplicar segurança psicológica no nosso relacionamento a dois, no dia a dia, né? Se eu tenho amizades onde eu preciso sempre estar sustentando um status, onde eu sempre preciso ser uma determinada pessoa, que eu não tenho espaço para ser diferente, porque as pessoas não aceitam isso, será que é um espaço que tem segurança psicológica para que eu possa ser autêntico? Se eu preciso a todo momento sustentar algo, entrar dentro de uma caixinha, né, que não me representa, ou seja, eu preciso vestir um personagem, né, que não sou eu, para poder me encaixar em determinados grupos, a ponto de eu me sentir invalidado, a ponto de sentir que não sou eu quando estou naquele grupo, mas para pertencer naquele grupo eu preciso ser dessa forma, eu não estou diante de um ambiente seguro psicologicamente, pelo contrário, né? Eu estou diante de um ambiente inseguro psicologicamente. Então você percebe em todos os momentos, seja você um esportista, seja você um praticante amador de qualquer esporte, você precisa de segurança psicológica, por exemplo, do seu técnico, né? Se o seu técnico xinga você de todas as palavras possíveis quando você erra, você vai ter liberdade para errar, você vai se sentir livre para poder testar algo e ver, puxa, não funciona, e por que eu tô fazendo errado? Óbvio que não, você simplesmente vai travar. Num relacionamento a dois, com seus amigos, se você não pode ser você mesmo, você não estabelece vínculos, você se relaciona de maneira superficial com as pessoas, né? Você se relaciona de forma superficial com as pessoas, então você não estabelece vínculos profundos, e a gente sabe que uma das métricas de felicidade são os relacionamentos saudáveis e duradouros que a gente faz e mantém ao longo da vida. Harvard fez esse estudo, que foi um estudo longitudinal, um dos maiores estudos, ele ainda continua, que pergunta o que faz as pessoas felizes. Então, se uma das coisas que faz as pessoas felizes é terem relacionamentos duradouros ao longo do tempo, essa vida social, se eu não posso ser eu mesma, eu não consigo manter relacionamentos ao longo do tempo, porque eu tô sempre tentando me encaixar. E a gente não consegue se manter muito tempo num perfil adaptado, num perfil que não somos nós. Fora que, obviamente, se a gente está numa organização que eu tô me adaptando para encaixar naquele perfil que não é muito o meu, eu não vou acessar o meu melhor. A psicologia positiva fala sobre isso, sobre a autenticidade, né? O quanto a autenticidade gera criatividade, potencial, performance. Eu não vou estar no meu melhor, né? Então, diversas situações que eu trouxe para vocês de vida pessoal e vida profissional e de organizações que utilizam a segurança psicológica para trazer mais eficiência, para trazer criatividade, para trazer performance, mas também no dia a dia, o quanto isso me permite, sim, ser uma pessoa mais autêntica, uma pessoa realizada, uma pessoa feliz nas minhas relações com o meu trabalho e assim sucessivamente.
No manual prático, eu trago, inclusive, um dos cases, né, no livro, no meu livro, que tá lá no link da bio, eu trago justamente um exemplo da GM, né? O quanto, justamente, a CEO da GM que assumiu, fez essa mudança através da segurança psicológica e fez com que a GM saísse de uma empresa que estava muito mal no mercado e pudesse gerar todas as inovações que existem e estão existindo até hoje, né? Esse é um dos cases. E a grande questão, qual é essa relação, né? Quando a gente fala justamente de inteligência emocional, né, e segurança psicológica, por que elas se complementam? Por que segurança psicológica, ela auxilia a gente em momentos decisivos? Então, se eu disse para vocês que segurança psicológica, um ambiente de segurança psicológica, permite eu ser eu mesma, né, eu correr riscos interpessoais, ou seja, eu opinar, eu ser eu mesma, sem correr risco de retaliação, de humilhação, de exclusão, a gente entende, ok, eu entendi, permissão para ser eu mesma. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente está falando de entender e gerenciar as minhas emoções e as dos outros. Então, eu gerencio aquilo que acontece comigo, aquilo que eu percebo das minhas emoções, mas eu também consigo gerenciar e perceber aquilo que acontece com o outro. Quando eu combino isso com segurança psicológica, então eu junto inteligência emocional com segurança psicológica, o que eu tenho? Eu crio um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para expressar aquilo que elas estão sentindo, né? Elas criam condições para expressar e também para contribuir de forma mais significativa com as situações. Então, quantos de nós temos condições de chegar, muitas vezes, para o nosso líder, né? E dizer, olha, eu estou desconfortável com essa situação que você me colocou, ou com essa atividade, ou com essa demanda que você me trouxe, né? E eu estou desconfortável porque, poxa, eu estou sobrecarregada, estou com uma série de coisas e eu sinto que eu não vou dar conta disso. Quantos de nós, muitas vezes, temos esse tipo de liberdade para falar, sem pensar, não, mas se eu falar isso, eu vou ser visto como incompetente, se eu falar isso, eu vou ser visto como eu não consigo dar conta, né? Como fraco, então a gente fica gerenciando o nosso julgamento. E se a gente fica gerenciando o nosso julgamento, não tem segurança psicológica, né? Então, a gente precisa começar a pensar justamente nisso. Então, quando eu junto essas duas coisas, eu consigo sim ter este lugar, né? De posicionar o que eu estou sentindo para que as pessoas possam me dar abertura, porque às vezes também é uma percepção minha. Muitas vezes, quando eu estou atendendo líderes de forma individual nas mentorias, eu sempre faço essa proposta. Você já experimentou falar com o seu líder a respeito disso? Como que você se sente com essa demanda, com tudo isso que ele está dizendo? E às vezes, gente, muitas pessoas dizem assim para mim, Carol, meu líder diz, né, que a gente só dá desafio para quem tá pronto. Então, ele me deu esse desafio, quer dizer que... E eu sempre digo, essa é uma forma que a gente replica, né, um grande paradigma que a gente está vivendo no mercado de trabalho, que sim, a gente está olhando para o mercado de trabalho e buscando um mercado com mais significado, mais colaborativo, onde o bem-estar seja também uma métrica de resultado, mas a gente continua com um pensamento onde é o resultado pelo resultado, né? Onde sim, muitas pessoas ainda têm aquela percepção de que quanto mais sobrecarregado, quanto mais atarefado, quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais produtivo eu sou, né? Então, se eu tenho algum tempo livre, se eu gerencio o meu tempo de uma forma diferente, quer dizer, opa, essa pessoa não faz nada, né? Então, e aí a gente vai criando, a partir dessas crenças, que muitas vezes a gente não para pensar o quanto isso faz parte do meu dia a dia, o quanto essas crenças criam ambientes de insegurança psicológica, né? Então, e aí eu tenho 3 perguntas aqui, né? Para que vocês possam pensar sobre como anda a sua inteligência emocional. Então, são 3 perguntas que eu quero te fazer para que você possa refletir um pouquinho sobre isso,
né? Primeiro ponto, como que você lida com o feedback mais crítico, vamos pensar assim, no trabalho? Como que você lida quando alguém contraria a sua opinião, quando alguém vai contra aquilo que você está propondo, quando alguém dá contra a uma ideia que você traz? Como é que é isso para você? Você aceita, acha bom, pensa no contraponto, traz alguns argumentos, ou você já se fecha, já não gosta, já depois começa a julgar a pessoa? Como é que é isso? A segunda pergunta é se você se sente confortável expressando as suas opiniões numa reunião, numa conversa com o time, né? Com uma conversa com um líder acima de você, onde ele está trazendo determinadas situações. Então, você se sente confortável, você se sente tranquilo, tá todo mundo indo por um caminho e você tá ali. Puxa, você tem uma pulguinha atrás da orelha que tá dizendo pra você que aquele não é o caminho certo, você tem dúvida, você tem um contraponto, você tem algo a dizer. E aí, né? Você consegue dar a sua opinião, você consegue levantar a mão e dizer assim, olha, gente, eu penso diferente, olha, eu tô vendo algo que talvez ninguém esteja vendo, mas eu acho que eu preciso colocar isso pra gente poder discutir. Eu consigo expressar? Se a gente olhar para o nosso dia a dia, né, nos nossos relacionamentos, será que eu consigo expressar o quão desconfortável eu estou com uma situação com o meu marido, uma situação com um amigo próximo? Eu consigo expressar, olha, não sei se você está sentindo isso, mas eu estou desconfortável com o nosso relacionamento, com tal situação que ocorreu, né? Eu sempre brinco aqui, né, que o maior gerador de conflito nos relacionamentos é aquilo que a gente não diz. E é aquilo que a gente guarda, né? E até que um dia explode, né? Até que um dia isso acaba causando, né, a gente uma separação, uma briga enorme. E eu vou usar um exemplo aqui, né, de vida pessoal. Esses dias, eu sou uma pessoa que não sou nada ciumenta. Quem me conhece sabe disso. Eu sou muito, muito, muito tranquila. E esses dias, eu e meu marido estamos há 17 anos juntos, gente. Né? 17 anos, acho que esse ano faz 18. Mas, esses dias, eu senti ciúme dele numa situação. Senti, assim, né? Olhei pra esse sentimento que nunca tinha sentido e, senti. Passou umas horas e tal, e aí eu cheguei pra ele assim, amor, quero te contar uma coisa. Senti ciúme de você em tal situação. Ele riu, né? 17 anos juntos, quase 18. Eu falei, pela primeira vez em todos esses anos, eu me vi sentindo ciúme de você, né? Diante de uma situação que aconteceu e tal. E eu compartilhei com ele e ele, capaz, que isso, não sei o que, enfim, nanana. E a gente conversou, a gente riu, né, da situação, foi super de boa, mas o quê? Eu ter liberdade para expor, né, nos relacionamentos o que você está sentindo. Isso é saber usar inteligência emocional junto com segurança psicológica nos relacionamentos, no trabalho, nas organizações, com os seus liderados. Então, quando eu falo para vocês que segurança psicológica é necessário para que a gente possa acessar, né, o nosso potencial como profissionais e como pessoas, é disso que eu tô falando. A terceira pergunta para você pensar é como você gerencia os conflitos em casa, com os colegas, com os seus liderados. Você consegue gerenciar? Tem muita gente que quando ouve a palavra conflito, treme, né? E essa questão de gerenciar conflito, tem muita gente que ainda é adepto, e muito líder que ainda é adepto de, colocar para baixo do tapete, fingir que não ouviu, não viu, e achar que as coisas vão se resolver sozinhas. E deixar empurrar com a barriga os conflitos, os problemas, e deixar que aquilo vá crescendo embaixo do tapete, até que chega um ponto que não dá mais, né, para não ver
e tem que se resolver. Mas aí quando tem que resolver, virou aquele problema, virou aquele conflito. E muitas vezes a solução, aquilo que a gente busca, é algo que é paliativo, porque o conflito está tão numa situação tão péssima que, na verdade, você não consegue resolver, né, muitas vezes, sem uma medida específica. Então, é uma terceira pergunta. Então, reflete sobre essas 3 perguntas, né? Como que você lida com o feedback mais crítico sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua condução? Se você se sente confortável expressando as suas opiniões com as pessoas que estão próximas, com a empresa, com o seu líder, numa reunião, numa apresentação de projeto, como que você gerencia os conflitos com seus colegas, com os seus liderados, no seu dia a dia, com seu marido, com seus amigos, como é que você gerencia esses conflitos? Né? Você encara de frente? Então, eu quero que você reflita sobre essas situações reais do nosso dia a dia, do meu dia a dia, do seu dia a dia, que ocorrem no ambiente de trabalho, que ocorrem nas nossas relações, né? No dia a dia, de forma micro, que a gente tá tão automático que a gente não percebe. E a partir disso, se você conseguir responder isso, inclusive num papel, você vai poder perceber como tá a sua inteligência emocional. E aí você pode justamente se perguntar: eu não expresso a minha opinião porque eu não tenho espaço, né? Para isso eu não tenho segurança psicológica, ou porque eu tenho medo de como que isso vai sair, eu tenho medo das minhas emoções. Dependendo da resposta, a gente pode falar sobre segurança psicológica, ou a gente pode falar de gerenciamento das emoções, a gente pode falar de inteligência emocional, né? Pode estar faltando um ou pode estar faltando outro. Então, isso eu acho que é importante, né? Lá no manual, de novo, falo do manual porque eu escrevi o manual justamente pensando sobre todas essas coisas, como sendo um caminho, né? Um início justamente para que você possa ter contato maior sobre segurança psicológica. Eu falo sobre estratégias e habilidades essenciais, como que você pode usar, né, a inteligência emocional e a segurança psicológica no seu dia a dia como líder, né? E aqui tem um ponto, gente, que eu acho super importante trazer para vocês, uma técnica que eu gosto muito, né? Quando a gente fala sobre como que eu aplico segurança psicológica, como é que eu cultivo um ambiente de performance, um ambiente de bem-estar, né? Um ambiente de eficácia. Como é que eu trabalho isso? E eu sempre digo que isso começa com pequenas ações, mas uma ação que ela não é simples, mas ela também não é difícil, mas existe disponibilidade para que a gente possa ouvir e também para que a gente possa falar, né? Existe uma necessidade de um interesse genuíno pelas pessoas, que é a técnica e a utilização do feedback de forma construtiva, né? E o que é isso? Um feedback de uma forma construtiva é a gente poder sim criar um ambiente onde eu tenho uma ferramenta de crescimento e desenvolvimento pessoal, né? Onde eu vou estar focando no comportamento e não na pessoa, né? Então eu vou me concentrar em falar sobre um comportamento que ocorreu, um comportamento específico, não em características dessa pessoa, né? Características dela pessoais. Eu tenho diversas pessoas na minha equipe e eu sempre falo, né, e cada uma num estado, né, que fazem parte da minha equipe, são estados diferentes. E esses dias, eu justamente precisei dar um feedback sobre um comportamento de uma pessoa que trabalha comigo diretamente, né, sobre o retorno dela, nos prazos, né, as coisas estavam muito demoradas, muito sem retorno, e justamente o feedback foi nesse sentido, né? De olhar e ver, olha, neste projeto que nós estamos conduzindo, a gente tem prazos muito apertados, né? Então, a gente precisa ter uma sinergia, uma proximidade muito importante e rápida, porque senão se perde e uma vai ficar sobrecarregada. Inevitavelmente, se ficar 2 dias sem responder, sem dar um retorno, sem encaminhar a demanda, alguém vai ter que fazer isso, porque os prazos estão muito apertados. E essa pessoa que vai ter que fazer, ela vai ficar sobrecarregada. Então,
eu não tô falando sobre a pessoa. Eu não tô dizendo que a pessoa foi displicente, que ela não tá comprometida, que ela não tá isso. Não, eu tô agindo diretamente no comportamento. Por algum motivo, essa pessoa está apresentando esse comportamento que não é o padrão. Então, é agir nisso, né? É ser específico nesse feedback construtivo, utilize exemplos. Então, por exemplo, com essa pessoa da minha equipe, eu disse, olha, neste projeto, olha o que aconteceu. E aí eu narrei os fatos. A gente fez assim, essa primeira etapa foi assim, foi assado. Eu fui trazendo efetivamente, né? E ao final, justamente, eu dei espaço. Teve, durante muito tempo, gente, eu ouvi essa questão de que feedback, você não dá espaço para a pessoa falar. Você fala, porque senão ela vai se auto-justificar. E eu vou dizer que durante muito tempo, eu também, quando eu não estava deste lado de cá, eu pratiquei muito desse tal do feedback sanduíche, que eu acho que é uma balela, não funciona pra nada. Nos meus cursos, eu inclusive digo para as pessoas deletarem isso do repertório delas. Mas a grande questão é que sim, a gente no feedback, a gente precisa encorajar o diálogo, a gente precisa ali criar um espaço de segurança psicológica para que a pessoa possa dizer se ela enxerga, se ela não enxerga, né? E que esse espaço de segurança psicológica não seja só aquilo, concordo contigo, vira as costas e continua fazendo da mesma forma, repete o mesmo comportamento. Não, que realmente seja um lugar de segurança psicológica que busque o crescimento e o desenvolvimento da pessoa. E não seja só um lugar para, vou dar agora o puxão de orelha, como eu já escutei de muitos líderes a respeito disso, né? Vou dar agora esse puxão de orelha. É o momento puxão da orelha do meu líder, do meu chefe e tal. Não, eu quero melhorar. Então, o que você tem para me dizer, né? Eu falo assim, para clientes que eu trabalho há anos, eu sempre, ao final dos projetos, e ao longo são projetos muito longos, os projetos de cultura, os projetos de desenvolvimento de líderes, e eu, inevitavelmente, de tempos em tempos, 3 meses, ou a cada entrega, eu pergunto, e aí, como é que tá para você? Como é que tá sendo? Se eu tenho equipes trabalhando em conjunto, eu, inclusive, questiono. Olha, como é que você tá vendo a equipe? Como é que você tá sentindo justamente essas pessoas? Então, eu quero ouvir. E se tem algo, que bom que tem algo, me fala para que a gente possa melhorar. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Eu acho que essa técnica, se bem aplicada, tem 1 milhão de técnicas que a gente pode trabalhar, segurança psicológica, para nos dar apoio em momentos de decisão como líderes, como pessoas, e para que a gente possa trabalhar junto segurança psicológica e inteligência emocional. Mas a grande questão é a gente poder utilizar uma técnica bem feita, né? Então, essa é a técnica de hoje, que eu quero fazer com que vocês repensem, talvez, a forma como vocês estão conversando com as pessoas, visando crescimento e desenvolvimento pessoal, certo? Então, nessa segunda segura de hoje, eu trouxe para vocês conceitos que eu acho fundamentais, que realmente podem transformar a liderança e construir aquilo que eu chamo de liderança segura, né? Que é a liderança que utiliza na sua base, na sua estrutura, no seu alicerce, a segurança psicológica para potencializar o seu estilo de liderança, para criar ambientes mais leves e inovadores e organizações resilientes, né? Então, a segurança psicológica, ela é mais do que uma prática de gestão, ela é mais do que uma competência de liderança, né? Como muitas pessoas trabalham, mas é uma filosofia de vida. Quando você começa a trabalhar a segurança psicológica, você começa a colocar isso em prática em todas as áreas e todos os papéis que você desempenha, certo? E se você justamente percebeu o quanto esse tema é algo que é importante para você e faz sentido e quer continuar entendendo como isso funciona, quer saber mais, eu te convido para aprofundar essa jornada de conhecimento através do Manual Prático Liderança Segura, como construir empresas resilientes e inovadoras. Um manual que eu escrevi falando sobre como segurança psicológica influencia na cultura, tem diversos cases, tem anti-cases, inclusive, tem estratégias de o que você pode fazer dentro da sua empresa, dentro do seu dia a dia, dentro da sua liderança. O link para você liberar o acesso tá na bio, então clica na bio, vai estar lá, é o primeiro manual prático, não tem erro, mas se você ficou na dúvida, se perdeu aqui, digita eu quero nos comentários se você está assistindo na gravação, que eu mando o link para você. Certo? Então, gente, boa semana. Espero que esse conteúdo tenha contribuído para aprimorar
a sua jornada de liderança, né? Que você saia mais fortalecido, com vontade de fazer algo diferente nessa semana. E se você quer receber os meus insights diferentes do que a gente fala aqui, a continuidade desse bate-papo, clica também lá no link da bio e entra para minha comunidade, para o grupo VIP, que depois de muito me pedirem, eu criei um grupo específico para compartilhar alguns insights ao longo da semana, alguns conteúdos específicos que eu não compartilho aqui, para que a gente possa ir desenvolvendo e colocar um pouquinho mais dessa semente de segurança psicológica nas nossas relações, nas nossas organizações, com os nossos liderados e assim sucessivamente, e aí construir ambientes onde todos prosperam, tá bom? Então, um grande beijo para você, boa semana e nos vemos na próxima segunda com o Segunda Segura do dia, se eu não me engano, semana que vem, dia 8 de julho, tá bom? Tchau, tchau!